É sempre muito bom ter você aqui no programa Bíblia Fácil. Um jeito simples e tranquilo de estudar a Bíblia para entendermos um pouco mais os sonhos e os planos que Deus tem para mim e para você. E hoje eu trouxe aqui para começar o programa um despertador. Eu acho que todos nós deveríamos ter um bom despertador ao lado da nossa cama para a gente nunca perder o horário. Aliás, o despertador ele serve não só para acordar a gente de manhã, mas também para nos lembrar de outras coisas durante o dia. Eu não sei se você é esquecido, se você tem uma memória privilegiada, se você consegue lembrar de todos os nomes, de todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as datas. Eu não sei se você se lembra de todas as capitanias hereditárias. Será que você realmente conhece e lembra de tudo? Ou você precisa de lembretes? Quando a gente volta à nossa época de cursinho para estudar vestibular, a gente se lembra de quantos macetinhos de memória os professores nos deram nos cursinhos para a gente poder lembrar na hora do exame, na tensão, na pressão de acertar o maior número de questões, a gente lembrar de tudo. O fato é uma coisa só. Todos nós nos esquecemos, por melhor que seja a nossa memória, por mais destacados que estejamos nessa área, todos nós em algum momento nos esquecemos de alguma coisa e às vezes nos esquecemos de coisas muito importantes. Agora, você já imaginou um esquecimento global? O mundo inteiro esquecendo de alguma coisa? Será que isso seria possível? Acredite, sim. E Deus nos deu uma espécie de despertador para nos lembrarmos. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento esquecido, um mandamento inteiro de Deus que o mundo simplesmente esqueceu ou escolhe esquecer. Hoje nós vamos falar sobre o sábado, o quarto mandamento da lei moral de Deus. Vale a pena participar conosco. Sempre, todos os programas, nós temos aqui uma equipe muito especial, muito dedicada, interativa, participativa, bonita, que sorri muito o tempo inteiro e é muito bom ter vocês aqui mais uma vez no programa Bíblia Fácil. Eu vou pedir que a Lúcia hoje comece o programa fazendo uma oração com a gente. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos que passaremos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Te pedimos, Senhor, que quem sabe alguém que esteja nos assistindo hoje pela primeira vez possa ser ricamente abençoado por Ti. Amém. Nos ajuda, Senhor, na compreensão desta lição. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lúcia. É sempre muito bom começarmos o estudo da Bíblia com uma oração. Eu quero lembrar a você que está em casa, em um dos nossos auditórios, que o nosso guia de estudo, as perguntas que você sempre acompanha conosco aqui, é baseado nesse estudo bíblico. O nome dele é Ouvindo a Voz de Deus e ele tem 27 estudos muito importantes, é muito didático, fácil, interativo e eu tenho certeza que você vai gostar de poder receber isso na sua casa e você já sabe, é um presente do programa Bíblia Fácil para você. Basta entrar em contato conosco por e-mail, por carta ou mesmo por telefone. Nós vamos enviar gratuitamente para você o programa Bíblia Fácil com estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Vale a pena ter em casa e na sua igreja. É um presente aqui da TV Novo Tempo para você. Bom, queridos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar a respeito de um dia de descanso. Quem não gosta de descansar, né? É tão bom quando vai chegando o final do ano e a gente ganha uma semana prêmio, aquela semana do Natal, Ano Novo, e ainda a gente emenda com as férias e a gente vai descansar. É tão bom descansar depois de um dia inteiro de trabalho, de esportes, quando a gente vai deitar na cama, depois de um bom banho, a gente relaxa e fala como é bom descansar. Descansar é muito bom. Agora, como é que a gente pode esquecer de uma coisa boa? Interessante isso, né? Porque quando a coisa é ruim, é fácil a gente esquecer. Tinha que pagar uma conta. Aí é fácil a gente esquecer, né? Agora, esqueci de ganhar um presente, né? Tinha que pegar o meu presente. A gente tende a esquecer mais coisas ruins do que coisas boas. Mas, infelizmente, nós nos esquecemos, como humanidade, como raça, a gente esqueceu de uma coisa muito boa e muito importante, que é o quarto mandamento. Muito bem, e agora nós vamos começar esse programa lendo, obviamente, o quarto mandamento, para a gente começar a perceber o absurdo e a loucura que nós fazemos quando esquecemos uma bênção tão grande como essa, que é o sábado de Deus. Então, quem vai ler Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 11. Márcio, por favor, leia para a gente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok, muito obrigado, Márcio. E olha só o que nós temos aqui, a palavra lembra-te. O 4º mandamento começa com um lembrete, é o despertador de Deus, dizendo, olha, você não pode se esquecer do dia do sábado. E Deus vai explicando por que nós não podemos nos esquecer. Vejam que esse mandamento, ele está inserido dentro dos 10 mandamentos que nós assistimos no programa passado, que tem os 10 mandamentos, que é a lei moral. Então Deus diz, lembra-te, olha a importância dessa palavra, lembra-te, para fazer o quê? Santificar. Vocês se lembram, essa palavra santificar vem do hebraico kadosh, que significa separar. Então Deus está dizendo, separe esse dia para um fim específico. Agora, por quê eu devo lembrar do sábado para o santificar? Qual é a razão? Essa é a primeira pergunta. A nossa visão de mundo, que é calcada no helenismo, na toda a cultura grega, a gente sempre se pergunta isso aqui. Por quê? E Deus, sabendo dos porquês da raça humana, ele já explica. Olha como é claro o verso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás e ele vem vindo e ele diz aqui, por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. É um mandamento que nos reporta a criação. Esse mandamento chama a lembrança de mim e de você de que Deus é criador. Foi Ele que instituiu, Ele diz, olha, você deve fazer tudo isso, não deve trabalhar, nem você, nem teu filho, nem tua filha. O 7º dia é o sábado, Deus definindo aqui o 7º dia como sendo o sábado. Mas o 7º dia não pode ser qualquer dia? Não, não pode, porque a Bíblia diz que o 7º dia é o sábado. É esse dia que Deus determina que nós devemos santificar. E Ele diz, por quê? Porque em 6 dias Deus fez tudo. Então, em 6 dias nós devemos fazer. É só a gente lembrar de uma coisa, Deus é o nosso modelo para tudo, em caráter, em essência, em postura, em todos os aspectos da vida. E na questão de trabalho e descanso da mesma maneira. Agora vejam, se a Bíblia falasse, lembra-te do dia da segunda-feira para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 2º dia é a segunda-feira do Senhor teu Deus. O que nós aqui do Bíblia Fácil estaremos falando? Para o indivíduo respeitar e guardar a segunda-feira. Porque vejam, o nosso compromisso sempre aqui com o estudo bíblico é com a Bíblia. A Bíblia diz para você e para mim que nós devemos honrar e guardar esse dia da semana. Não diz quarta, não diz domingo, não diz segunda, não diz terça, nem sexta. A Bíblia é clara, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sábado, 6 dias você vai fazer tudo. Você vai trabalhar, você vai jogar bola, você vai descansar, você vai fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer um lazer, você pode viajar. Agora, Deus diz o seguinte, o 7º dia é uma bênção para você descansar, para você estar em paz com Deus. 3 conceitos importantes do sábado. O sábado é o dia de comunhão com Deus. O sábado é o dia de relacionamento para você ajudar o próximo. E é o dia da família. Debaixo desse guarda-chuva, no guarda-chuva do sábado, nós temos essas 3 colunas. Então, no sábado, a gente tem que fazer algumas coisas. A gente vai à igreja adorar a Deus. A gente vai louvar o Criador dos céus e da terra. Esse processo de adoração, ele deve ser feito durante todos os dias da semana, mas sobretudo no sábado, porque é Deus quem determina. Depois, é o dia contra o egoísmo, é o dia do altruísmo. É o dia em que você vai se desprender de você, vai parar de ficar olhando para as suas realidades, os seus problemas, vai se despreocupar com conta, supermercado, água, luz, todas essas coisas
são colocadas em stand-by e eu agora vou me interessar pelo próximo, pela pessoa que precisa de mim, por aquele que está ali do meu lado gritando por socorro e durante a semana eu não parei para ver nem para atender. Esse é o dia de eu me dedicar a outras pessoas e o sábado é o dia da família. Então, uma vez que eu adoro, uma vez que eu sirvo ao outro e eu me reúno com a minha família para estar mais próximo, eu vivo a inteireza do sábado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui no estúdio. Você acha que um indivíduo que guarda o sábado, que respeita esse dia, que não trabalha, que não estuda, que fica indo à igreja, etc., se preocupando com os outros e com a família, você acha que essa família é mais estruturada ou menos estruturada? Mais ou menos. Então pega o microfone para falar, porque senão ninguém ouve. É mais ou menos. Mais estruturada. O indivíduo que tem uma devoção com Deus, vocês acham que ele vai ser mais bondoso ou mais maldoso? Bondoso? Se todas as pessoas do mundo guardassem o sábado, vocês acham que o mundo seria melhor ou pior? Muito melhor. Seria melhor. Agora, se o indivíduo ele se dedica pelo menos uma vez por semana para ajudar pessoas, você acha que ele vai ficar mais egoísta ou mais altruísta? Querido, o sábado é um presente de Deus para nós. Se o indivíduo dedicar tempo no sábado para sua família, para adoração a Deus e para beneficiar os outros, esse indivíduo vai crescer como cidadão, como pessoa. Ele vai crescer, ele vai interagir melhor com o mundo ao seu redor e a gente, como consequência, vai ter uma sociedade melhor. Mas a gente precisa lembrar que o 4º mandamento da lei de Deus diz que nós devemos começar lembrando. Agora, lembrando por quê? Por uma questão clara, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente vai perceber que o 4º mandamento, o sábado, ele não aparece pela primeira vez aqui em Êxodo. Existe outro verso da Bíblia que mostra o primeiro verso da Bíblia. Você que está em casa, talvez você nunca tenha visto isso, nunca tenha percebido, mas logo no comecinho da criação, no comecinho do mundo, nós já encontramos ali em Gênesis 2, verso 3, de 1 a 3, a gente encontra quem estabeleceu o sábado, quando e por quê. Pastor. E isso é muito importante, Márcio. Só antes de passar para a próxima, ok. Assim, o senhor é um pastor da igreja adventista. Nós, aqui a maioria, acho que trabalha para a igreja, tem uma flexibilidade maior. Uma pessoa que está nos vendo agora e que se interessou por esse assunto, que vem se interessando ao assistir a programação da Novo Tempo, mas ele tem família, ele tem filho, às vezes uma esposa doente, e ele precisa trabalhar no dia sábado, pelo menos nessa função. Existe um conselho, existe uma recomendação, o que a Bíblia diz para essa pessoa? Talvez tenha interesse, mas não tenha conseguido isso, colocar em prática essa realidade. Márcio, realmente, na nossa sociedade é um desafio. Agora, é um desafio que você encara com Deus. Entende, Márcio? Você pode escolher ficar no seu trabalho comodamente. E você vai continuar tendo sustento e Deus vai continuar amando você. O sábado não é ponto de salvação. Agora, uma vez que um indivíduo conhece, sabe que essa é a vontade de Deus, ele tem uma escolha, Márcio. Ou ele vai confiar no salário que ele recebe todo mês, ou ele vai confiar em Deus. O que a Bíblia diz, Márcio? De quem é o dono da prata e do ouro? É Deus. Deus é o dono. Então, se Ele é o dono e Ele está me pedindo isso, eu vou fazer. Mesmo que isso seja um ato de fé. Mesmo que eu esteja assim, falando assim, puxa, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condições, tudo bem, mas Deus se dará. Agora, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, Márcio, sem fé. Esse indivíduo, ele precisa se lançar nessa aparente escuridão, mas ele tem a certeza que os braços de Deus estarão amparando ele. Então, é fácil o indivíduo abandonar o emprego que tem e se lançar, às vezes, na incerteza? Claro que não. Alguns podem achar até ou dizer que isso é uma irresponsabilidade, mas com os olhos da fé, não, Márcio. É claro que se você tem condições de esperar um pouquinho e aí então ter um novo emprego onde você tem o sábado liberado, esse é o ideal. Mas às vezes, Márcio, a gente fica nessa esperança de acontecer essa possibilidade e ela nunca acontece. E a gente tem que ser senhor das nossas atitudes, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então é fácil para alguns? Não é. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Agora, todos
que abandonaram seus empregos, Márcio, que eu conheço até hoje, para poder guardar o sábado, eu nunca vi alguém chegar e falar assim, puxa, eu me arrependi, não valeu a pena. Pelo contrário, Deus continua abençoando, Deus continua amparando. Ou você acha, Márcio, verdadeiramente que uma família é sustentada por um punhado de dinheiro? Não é. Uma família é sustentada por Deus. O indivíduo pode ganhar 10 mil reais por mês, mas se um filho tiver um câncer, esses 10 mil não vão adiantar nada. Deus é que nos mantém, Deus é que nos sustenta, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando Deus pede para a gente honrar o nome dEle, lembrando do sábado, santificando da mesma maneira que Ele descansou e abençoou o 7º dia, a gente vai ler esse texto agora, a gente tem a tranquilidade de estar fazendo a vontade de Deus. Então, o que é melhor? Ficar com 15 mil reais no bolso desagradando a Deus ou ficar sem nada com a bênção de Deus? Então, talvez essa alegria ele possa desfrutar, talvez agora, mas quem sabe no futuro, quem sabe até no céu, mas isso pode implicar, sim, um certo desconforto para ele. Claro que sim. Uma situação desconfortável. Agora, o que Paulo diz? A nossa leve e momentânea tribulação produz o que? Eterno peso de glória. Então, a gente precisa ficar tranquilo, estou nas mãos de Deus. É melhor sofrer ao lado da verdade do que se deleitar do lado da mentira. E embora o mundo tenha esquecido, e é por isso que Deus diz, lembra-te do dia do sábado, não é isso que a gente viu aqui? Lembra-te do dia do sábado, embora o mundo tenha esquecido, Deus não esqueceu. Deus escreveu com o próprio dedo dele a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento. André. Pastor. A Lúcia, por favor, primeiro. O senhor falou que se todos guardassem o sábado, o mundo seria melhor. Uhum. Como ficariam os serviços essenciais? Eles seriam voluntários? Ok, boa pergunta, Lúcia. Você sabe que existe um país no mundo que guarda o sábado, que é Israel. E eles têm os seus serviços essenciais. Mas eu tenho um amigo que morou em Israel durante 1 ano e meio e ele tem ali toda a vivência de como é um país que guarda o sábado. Então, imagine que as farmácias, elas abrem no sábado, mas em processo de rodízio. Você imagine que em Israel, avião, a não ser por emergência, não aterriza e não decola no sábado. Se você quiser chegar no próximo sábado em Israel, você não chega. Ou é antes do pôr do sol ou depois. Se você pegar o seu cartão de banco e ir num caixa automático no sábado, aparece uma mensagem na tela dizendo: hoje é o sábado do Senhor nosso Deus, não fazemos transações financeiras. Então, uma sociedade, ela pode ser calcada nisso mesmo com serviços essenciais. Então, os hospitais, por exemplo, os hospitais adventistas, para a gente não ficar tão longe, os hospitais adventistas, eles funcionam no sábado, mas se dá alta antes do pôr do sol de sábado ou depois. Os serviços essenciais continuam no hospital. Se precisar fazer uma cirurgia, é claro que a gente vai fazer. Se o indivíduo tiver necessidade de comprar um remédio, né, Lúcia? O indivíduo, claro que vai comprar, vai deixar o filho com febre? De jeito nenhum. É claro que a gente, agora, nessas questões essenciais, a gente precisa trabalhar como essencial e não como regra. Agora, não é porque eu estou com vontade de sair, tomar um picolé, que eu vou lá chupar picolé no dia do sábado. Ou eu compro antes o picolé, ou eu espero o sábado passar, porque o meu foco é outro. Qual é o meu foco? Deus, o próximo e a minha família. Não sou eu. No sábado, o foco está fora, não está dentro. E isso é gostoso e importante demais. Respondida mais ou menos a pergunta? André. Pastor, a gente começa a ler a Bíblia e ver que muitas coisas, assim, Deus, a palavra dele é muito forte. E essa palavra santificar, para mim, ele gera de uma forma bem forte também, bem poderosa, expressando um pouco sobre o poder de Deus. Meu avô, ele aceitou a Bíblia, ele começou a ler, só que ele tinha um pensamento. Pelo sábado ter sido transformado num dia santo, ele tornou o sábado como se fosse uma entidade, como se fosse mais uma repartição da Trindade de Deus, como o senhor falou em um estudo atrás. Uhum. Ele estava certo ou ele estava errado de adorar e fazer um pedido para o sábado, porque era um dia santo? Me explica só mais um pouquinho, Márcio, qual era a postura dele em relação ao sábado? Ele achava que o sábado era um dia santo, porque ele leu na Bíblia que era santificado. Então ele fazia orações para que o sábado o ajudasse, para que o sábado o perdoasse. Ele estava errado? Sim. Por quê? Veja, o sábado é um meio, não é um fim em si. Jesus Cristo, quando veio à Terra, veja, seu avô era sincero, e Deus vai entender a sinceridade dele, ok? Porque ele quis fazer ao extremo tudo aquilo que Deus pediu para ele.
Agora veja, Jesus Cristo, quando veio aqui a essa terra, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós somos feitos para Deus, tudo vem das mãos de Deus e tudo devolvemos a Ele, a Deus, não ao sábado. Então Jesus é o Senhor do sábado, a Bíblia diz. Então veja que a Bíblia coloca já em pé de diferença Jesus e o sábado. Jesus é o Senhor do sábado e o sábado foi feito para o nosso deleite, para a gente estar em comunhão com Deus. Sabe, a gente está tão longe de Deus, André, que a gente não tem ideia do tamanho da bênção que é estar na presença de Deus. E a gente esquece que o sábado é um lugar de profunda alegria, de profunda reflexão. Gente, é o dia em que você vai estar com o Criador do universo. Você não vai estar com o presidente da República, você não vai estar com um astro do cinema, você vai estar com o dono, com o Criador de todas as coisas. E mais do que isso, quem agenda é o próprio Deus. E diz assim: olha, eu vou definir um dia na semana para a gente estar junto. Gente, não tem nada mais dignificante para a nossa raça do que Deus falar isso para a gente. Vocês são tão importantes para mim que durante toda a eternidade, uma vez por semana, eu vou me dedicar exclusivamente a vocês. Olha o tamanho do amor, André e todos os amigos que estão assistindo. Deus ama demais a gente. Agora, o sábado é um meio para a gente estar em comunhão com Deus, para a gente estar se entregando ao próximo e para a gente estar com a nossa família. Não é um fim em si mesmo. O dia é santo, é separado para fins específicos, para adorar a Deus, para nos entregarmos ao próximo e para estarmos com a nossa família. Então, ele não é um fim, ele é um meio dentro de um processo de adoração que Deus determinou. Respondido, André? Muito bem. Vamos para a pergunta, então, aqui que a gente... aqui. Então, quem estabeleceu o sábado? Será que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia que estabeleceu o sábado? Foram os judeus que estabeleceram o sábado? Foi um senhor chamado Ambrósio da Silva, lá no interior do Macapá. Foi ele que estabeleceu o sábado? Vamos ver isso na Bíblia. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Gênesis 2, de 1 a 3. Por favor, Priscila. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ok, muito obrigado, Priscila. Olha só o que diz aqui. Havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, o que Deus fez? Deus descansou nesse dia. O que mais que Deus fez? Deus abençoou esse dia e Deus santificou esse dia. Agora eu vou fazer uma pergunta. Aqui nesse contexto, Gênesis 2, de 1 a 3, já havia pecado, sim ou não? Não havia pecado. Jesus Cristo e Deus, eles se cansam por acaso? Mas ele descansou. Veja, Deus escolhe descansar, mesmo não estando cansado. Deus santifica e Deus abençoa. Todos os dias são bênção de Deus. Agora, Deus escolhe dar uma bênção específica para esse dia. Deus escolhe descansar mesmo não se cansando para dar o exemplo. E Deus separa esse dia para os fins que a gente já estudou. Isso aqui, quando foi estabelecido lá no Gênesis, o povo de Israel já existia? Sim ou não? Não. Pegue o microfone para falar, senão ninguém ouve. Não. Ele já existia ou não o povo judeu? Não existia, certo? A Igreja Adventista já existia? Não. Gente, é para todos, não é para o pastor Ivan, não é para um grupo de pessoas. Queridos, são mais de 30 milhões de pessoas, entre adventistas e judeus, guardando o sábado em nossos dias. 30 milhões de pessoas. O que você pensa a respeito disso? O que você imagina a respeito disso? Você acha que são 30 milhões de pessoas que estão enganadas, que não entendem nada de Bíblia, que não conhecem nada da Bíblia? Querido, existem mais de 200 textos na Bíblia falando a respeito do sábado. Mais de 200. E todos dizendo que nós devemos guardar, honrar e santificar esse dia. Está lá nos 10 mandamentos, está aqui Deus estabelecendo. Existem outros textos importantes também. Olha lá, que dia Jesus então observou? Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas isso era coisa do Antigo Testamento. Mas agora nós vamos ver o que o Novo Testamento fala a respeito desse assunto. Alguns pensam que isso é coisa do Velho Testamento, apenas lá do Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento. André, por favor, leia para a gente Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré,
onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ok, muito obrigado, André. Veja, isso é muito importante a gente perceber. Jesus Cristo ia num sábado à sinagoga. Tem ideia do que é isso? O costume de Jesus era ir aos sábados à igreja. Que dia você vai à igreja? Todo dia? Quarta, domingo? Querido, a Bíblia diz que Jesus Cristo ia um dia na igreja. Ele ia no sábado. Você pode ir todos os dias se você quiser da semana, mas sobretudo no sábado. Jesus não é o seu modelo, não é o seu exemplo, é o meu também. É por isso que aos sábados pela manhã eu vou adorar o nome de Deus numa igreja. Eu quero convidar você a ir a qualquer igreja adventista do sétimo dia. Na cidade onde você vive, existe uma igreja adventista. Se você não sabe onde fica, entre em contato conosco. Nós queremos oferecer a você o endereço dessa igreja para que você possa ir ali adorar e engrandecer o nome de Deus. Muitas cidades, a maioria das cidades do Brasil tem várias igrejas adventistas, uma com certeza é bem pertinho da sua casa, para que você possa adorar a Deus no dia em que Ele ensinou a você. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, entre em contato conosco também e peça esse curso Ouvindo a Voz de Deus. Ele é o curso escrito para você aí na sua casa, é um presente do programa Bíblia Fácil para você. Nós vamos orar agora pedindo a Deus forças, que Ele nos ajude a compreendermos ainda mais esse assunto e colocar em prática na nossa vida. Vamos fechar os olhos e vamos juntos orar. Bondoso Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos e temos a certeza de que o sábado é o sétimo dia do Senhor. Queremos honrar, santificar, descansar, porque o Senhor abençoou esse dia. Queremos viver as bênçãos de guardarmos o sábado para dignificarmos o Teu nome e para percebermos o Teu cuidado para com cada um aqui. Esteja Jesus ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.